Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui ao vivo comigo, muito legal, um prazer grande ter todos vocês aqui ao vivo comigo, um ótimo dia a todos, a galera que vai ver no gravado também, um ótimo, aí já não é mais bom dia, boa tarde, boa noite, não importa, né? O importante é que vocês estejam aqui comigo nesse desafio NCPC, um projeto aí novo dentro do Perícia Sem Segredo, né? Onde a gente procurou trazer para vocês aí, né, o regulamento da atividade do assistente técnico de uma forma bastante clara, bastante aberta, né? Discutindo aí, esclarecendo os pontos que estão definidos ali no Código do Processo Civil, que é o regulamento da atividade, não só do perito, mas como do assistente técnico, da produção da prova pericial, né? Então a ideia do nosso desafio é ler e interpretar os artigos do novo Código do Processo Civil que são aplicados ao assistente técnico, às perícias de insalubridade e periculosidade, trazer, né, o entendimento desses artigos para a nossa área de insalubridade e periculosidade, para que você realmente tenha ali mais clareza, mais segurança na sua atuação, deixar o medo de lado, para que você realmente possa atuar em alto nível, né? E esse é o primeiro degrau para que você realmente consiga um ótimo desempenho. É você entender onde você está inserido, né? E esse é um dos grandes desafios, porque por isso que a gente até nomeou, né, como um desafio mesmo, porque muitos profissionais não entendem onde estão inseridos, muitos peritos não conhecem o Código do Processo Civil, muitos assistentes técnicos não conhecem o Código do Processo Civil, e isso pode fazer uma diferença muito grande dentro da atuação. Hoje eu vou falar algumas coisas que são totalmente contraintuitivas, né? Hoje a gente vai ver o artigo 464, tá? Da produção da prova pericial, já vou explicar direitinho. E para quem não acompanhou ontem o primeiro episódio, tá? Deixa aqui o convite, depois dessa live, vai lá e acompanha. Ontem a gente tratou da atividade do perito, ok? Então ontem nós analisamos artigos 156, 157 e 158. Esses três artigos falam da atividade do perito. Hoje nós iniciamos a análise dos artigos da produção da prova pericial, ok? Então, vamos lá. Aí, se vocês quiserem ir fazendo pergunta, pode ir escrevendo aqui as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. No final eu volto e respondo a todas elas aí para vocês. Então, vamos lá. O capítulo 12 do Código do Processo Civil, ele fala da... eu não sei tudo de cabeça não, tá, gente? Anota aqui as coisas. Ele fala da produção das provas. E aí, ele aborda diversos tipos de provas, né? Visto que o Código do Processo Civil, ele traz as normas processuais. Então, as normas que são utilizadas, que balizam, né, todos os processos judiciais, tá? Seja qual for a esfera ali da justiça. E na seção 10, ele trata da produção da prova pericial. Ok? Então, deixa eu só ajustar aqui, vamos lá. Da prova pericial, artigo 464 é o primeiro artigo. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, aqui já tem uma questão muito importante, que eu sempre falo para os meus alunos, né? O momento da diligência ali, da perícia, da produção da prova pericial, não é o momento de discussão, de briga, de confusão, de nada disso. A prova pericial, a produção da prova pericial nada mais é do que uma avaliação de algo que já aconteceu, tá? Então, tem muita gente que vai para a perícia como uma verdadeira guerra, e não é nada disso. Isso só prejudica a produção da prova pericial. Deixa eu só colocar meu... Então, a produção da prova pericial é o momento de avaliação dos fatos que já aconteceram sobre aquilo que está sendo avaliado, sobre o processo que está sendo avaliado. Então não é um momento de confusão, nada disso. E vejam bem, a prova pericial, no artigo 464, ele define como consiste em exame, vistoria e avaliação. Então, exame das documentações, né?
dos depoimentos, das questões teóricas envolvidas no caso, né? Vistoria dos locais e avaliações técnicas, né? As avaliações qualitativas e quantitativas, tá? Então tá bem tipificada a prova pericial aí com o que a gente faz nas perícias de insalubridade e periculosidade. Parágrafo 1º, artigo 464, parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando? Ou seja, ele não determinará a realização da perícia, ou ele irá negar a solicitação, né, para a realização da perícia. Quando? Inciso 1º. A prova do fato não depender de conhecimento técnico específico, ou conhecimento especial de técnico, né? Então, quando é uma prova simples, não precisa nenhuma avaliação técnica específica, então o juiz pode dispensar a produção da prova pericial. No nosso caso de insalubridade e periculosidade, acaba não sendo aplicado, porque em geral a matéria deve ser analisada por um especialista, ok? Inciso 2º. O juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Olha só que interessante isso daqui. O juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Então, é uma coisa assim que outro dia eu estava vendo uma live da desembargadora doutora Ivani Bramante e ela estava abordando, né, essa questão da produção de outras provas dentro do processo que não a prova pericial. Vamos fazer um exercício aqui de suposições. Vamos dizer que você está atuando por parte de um reclamante e você tem conhecimento do local de trabalho, ok? Você tem conhecimento do local de trabalho, você tem conhecimento das atividades que o reclamante realizava, você tem conhecimento das máquinas que ele operava, dos produtos que ele mexia. Isso nem sempre é possível, né? Mas vamos dizer que você tenha conhecimento de todas essas informações. Se você, de comum acordo com um advogado, né, que está atuando em favor do reclamante, ao ingressar com um processo judicial trabalhista, você já apresentar um parecer técnico, isto é uma outra prova produzida. Pode ser que o juiz indefira a prova pericial, não peça a prova pericial. Olha só que curioso isso. Assim como a reclamada, assim que ela recebe a ação trabalhista, se ao invés de apresentar uma simples defesa, e de simples defesa no momento, no sentido amplo da colocação, tá? Não que a defesa seja simples, mas se apresentar apenas uma defesa, uma contestação da inicial, ela apresentar já um parecer técnico, e para a reclamada isso é muito mais fácil, porque ela tem acesso a todas as informações, né, do local de trabalho do reclamante, de tudo isso, o juiz pode dispensar a prova pericial. É praxe isso? Não, não é praxe. Mas existe um movimento, né, dentro da Justiça do Trabalho para simplificação, tá? Para simplificação da produção da prova pericial. É muito caro, né, a prova pericial. Você tem os honorários do perito, você tem os honorários dos assistentes técnicos, você tem todo o custo de deslocamento das pessoas, paralisação às vezes da atividade de parte da empresa para que seja feita a prova pericial. Então existe um movimento para a simplificação dessa prova pericial, tá? Então, se você produz outras provas dentro do processo, o juiz pode indeferir a perícia em função dessas outras provas. Se ficar nítido, claro, né, aquilo que você está colocando, o juiz pode negar a realização da perícia. Por quê? Porque já existem provas dentro do processo que dispensam a realização da perícia. Já está nítida a situação. E isso é uma coisa que é pouco explorada, tanto por reclamantes quanto por reclamadas.
Isso é pouco explorado pelos assistentes técnicos, pelos advogados. Como eu comentei, é um movimento que, embora esteja previsto no Código do Processo Civil, é um movimento novo isso. E muito, muito interessante, né? Vamos dizer que a reclamada apresente um parecer técnico quando recebe a reclamação trabalhista. Recebe a reclamação, o departamento jurídico faz a contestação e já apresenta um parecer técnico acerca da questão de insalubridade e periculosidade, levando em consideração tudo que o reclamante colocou na inicial. O juiz pode entender simplesmente que aquele parecer técnico é o suficiente. E isso tem respaldo nesse artigo 464. Vamos continuar lendo ele para continuar seguindo nesse raciocínio aí que vocês vão entender onde eu quero chegar. Tá? Então, parágrafo 1º, o juiz indeferirá a perícia quando, inciso 1, a prova não depender de conhecimento especial de técnico, aí foge do nosso caso. Inciso 2º, o juiz não determinará a perícia quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas. Ok? Inciso 3º, a verificação for impraticável. Olha só, a verificação for impraticável. Vamos dizer que eu estou falando de um posto de trabalho, e a análise do Código do Processo Civil é justamente para que a gente possa fazer essas reflexões e tirar esses ensinamentos, esses insights, né? Vamos dizer que eu tenho um posto de trabalho onde esse posto está desativado. Um exemplo, um local que não existe mais dentro da indústria foi desativado, uma obra de construção civil que já finalizou, né? Não existe mais aquele posto de trabalho. Normalmente, o que se faz? O juiz determina se a realização da perícia. Antigamente, né, iam todos os presentes ou na sede da empresa, todos os participantes, ou na sede da empresa, ou na Secretaria da Vara da Justiça do Trabalho, se reuniam lá para o perito pegar as informações das partes e produzir o laudo técnico, ok? E hoje em dia isso está sendo muito simplificado através das videoconferências, ok? Então o perito agenda lá por videoconferência e faz a perícia por videoconferência. Eu fiz uma perícia nesse sentido, de uma concessionária de rodovias de Santa Catarina, né? E a concessionária de Santa Catarina, o trecho da rodovia que o reclamante atuava era motorista de guincho, era no Rio Grande do Sul, e eu fiz a perícia aqui de Santos, em São Paulo, litoral de São Paulo. A gente se reuniu durante 20 minutos para o reclamante falar a versão dele, para a reclamada falar a versão dela, e só. Se a reclamada, ao invés de apresentar somente a defesa do caso, né, a contestação da inicial, já apresentasse um parecer técnico ou um laudo ele estava pedindo periculosidade, tá? Se a reclamada já apresenta um laudo de periculosidade referente às atividades específicas daquele reclamante, né, um laudo produzido focado naquela questão, ou um laudo técnico, né, com uma análise ampla, levando em consideração a versão das duas partes, né, do reclamante com base naquilo que está na inicial e a versão da reclamada, se ela apresenta isso no momento da defesa, o juiz pode indeferir a realização da perícia, pode não ter a perícia. A outra parte vai contestar, ok. Mas é como a doutora Ivani Bramante, que é desembargadora do TRT2 aqui de São Paulo, fala. Se a outra parte não impugnar aquele documento técnico e solicitar a realização da perícia, aquilo fica sendo como verdade, fica sendo aceito como verdade. E aí para os advogados que têm assistente técnico, advogados que atuam por parte do reclamante e têm assistente técnico, eles já podem apresentar inicial e em seguida apresentar o laudo técnico do seu assistente. E se a reclamada não contesta esse laudo técnico, ela não impugna, aquele laudo técnico do reclamante, o juiz pode aceitá-lo como verdadeiro. E aí, o juiz não precisa pedir a perícia, afinal a outra parte não contestou aquele laudo. Ela não impugnou aquele laudo. Agora, se o reclamante entra com uma ação
em seguida apresenta um parecer técnico. A reclamada contesta aquele parecer técnico, né, apresenta um outro parecer contestando aquele. Aí o juiz tem duas provas diferentes. Aí ele solicita o quê? A realização da perícia para ver quem tem razão. E segue o trâmite processual normal. Mas existem outras formas de atuar que ficam distantes e desconhecidas da maioria dos profissionais. E como eu comentei, esse é um movimento que está se iniciando aí, né? Vem a doutora Ivani Bramante vem martelando muito em cima disso, porque você simplifica a prova pericial. E a gente sabe que existem casos que são complexos, que não tem como simplificar a prova pericial. Mas existem casos que, a prova pericial não precisava ter juntado ninguém. É a versão de um contra o outro. O perito não faz nada. Em geral, o perito não faz nem o que ele deveria fazer, que é ser isento. Por quê? Se o reclamante dá uma versão, se a reclamada dá outra versão, quem julga, quem tem razão é o juiz. O perito não pode julgar a questão. O que o perito deveria fazer nesse tipo de caso? Se a versão do reclamante se confirmar, caracteriza. Se a versão da reclamada se confirmar, não se caracteriza. Porém, a gente vai ver aí durante os dias, né? Se o laudo pericial for inconclusivo, o perito pode ter os seus honorários reduzidos pela metade. Então, em geral, os peritos não deixam os laudos inconclusivos. Eles tornam os laudos conclusivos. O que acontece, o problema que acontece é que muitas vezes eles fazem juízo de valor daquilo. Eles julgam. Ele não deve julgar quem tem razão, quem fala a verdade. Ele deve julgar a questão técnica, né? Se há uma caracterização conforme determina em NR15, NR16 ou não. A questão técnica ele deve avaliar. Agora, quem julga, quem está falando a verdade, quem não está, é o juiz, não é o perito. Então, se você apresenta isso antes, você já coloca um carro de vantagem sobre o seu concorrente. E assim, de verdade, eu quero tentar trazer a doutora Ivani Bramante para comentar sobre isso aqui no nosso canal, numa live. A gente está tentando ver se consegue trazê-la para comentar sobre essa questão, né? E então, se o local está desativado, a verificação no local é impraticável, como diz aqui no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 464, para que precisa juntar todo mundo? O local está desativado, vai ser a versão de um contra a versão do outro e a análise das documentações. Se a empresa tem as documentações, ela não precisa do perito. Ah, mas o reclamante precisa. Não precisa. Sabe por quê? E isso é um instrumento do direito que poucos advogados até utilizam. E para quem é assistente técnico de reclamante, cabe conversar com o seu cliente, conversar com um advogado que é seu parceiro, para verificar se ele utiliza esse instrumento. Eu vou achar porque eu anotei aqui, peraí. Eu anoto tudo aqui, gente. Chama ação antecipada de provas. Então, como é que o reclamante, o advogado do reclamante, o assistente técnico do reclamante tem acesso às documentações da empresa? O advogado do reclamante entra com uma ação antecipada de provas. Ele solicita as provas para a empresa. Então, ele pode solicitar ficha de EPI, PPRA, laudo de insalubridade, de periculosidade, LTCAT, enfim, o documento que ele quiser. E aí a empresa é obrigada a apresentar isso, porque é uma ordem, vai vir uma ordem judicial do juiz. E aí, você, assistente técnico, tem condição de avaliar essa documentação e falar, olha, tem um furo aqui, vamos entrar com uma ação trabalhista. E aí já entra com a ação com um parecer técnico junto do pedido inicial, mostrando os problemas que a empresa tem, por exemplo, de entrega de EPI. Então, existem outras formas de se atuar como assistente técnico, do que só aquilo de ir lá acompanhar o perito. E vejam que nesse tipo de atuação, o protagonista é o assistente, não é o perito. O perito vai ser chamado
se a controvérsia estabelecida não for elucidada. Aí o perito vai ser chamado para falar, aí o juiz vai falar, olha, preciso fazer uma perícia nesse caso. Eu tenho esse documento falando uma coisa, eu tenho esse outro contestando, mostrando uma outra realidade. Eu preciso da sua análise para que você diga para mim ali o que é a realidade. Então é uma forma diferente e existe, como eu comentei, esse movimento dentro do direito trabalhista da simplificação da prova pericial, que é justamente o que trata o parágrafo 2º do artigo 464. O parágrafo 2º fala o seguinte: de ofício, ou seja, conforme as suas atribuições, ou a requerimento das partes, a pedido das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Então, pode haver uma prova simplificada sem a perícia, de requerimento das partes. Ou seja, a parte entra, se for o reclamante, entra com a ação trabalhista e já apresenta um parecer técnico e fala para o juiz, olha, eu não quero a perícia, eu tenho aqui já uma prova simplificada, eu já tenho aqui a prova pericial, porque foi feito por um profissional técnico, não foi feito pelo advogado, por isso que tem validade. E aí esse profissional técnico pode ser tanto técnico quanto engenheiro de segurança, tecnólogo, não tem problema. E aí cabe à parte contrária questionar isso. Ou o inverso, o reclamante entra com uma ação trabalhista, a reclamada apresenta sua contestação e já apresenta um parecer técnico, requerendo ao juiz que, em substituição à perícia, seja feita a análise daquela prova simplificada. E aí o juiz vai analisar e o reclamante, o advogado do reclamante, vai ter um tempo para se manifestar sobre aquela prova técnica. Muitos colegas não exploram, as vertentes existentes no Código do Processo Civil que regulamentam a atividade da produção da prova pericial, e aí a gente fica sempre naquela mesmice, Fica sempre naquela mesmice. E qual um dos principais trabalhos do assistente técnico? Dar amplo amparo, ampla assessoria, consultoria ao advogado que é seu parceiro. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que o exemplo que eu analisei outro dia. O reclamante entrou com uma reclamação trabalhista em função de radiação não ionizante, pedindo insalubridade em grau médio por exposição à radiação não ionizante, por realizar atividade a céu aberto exposto à radiação solar, em função dos raios ultravioletas do sol. Existe uma orientação jurisprudencial tratando do assunto, com entendimento já pacificado, de que não há previsão legal no anexo 7 da NR15 para a radiação não ionizante em função da exposição solar. Se a reclamada apresenta a contestação e já apresenta um parecer técnico com essa informação, o juiz não precisa pedir a perícia. E aí você, como assistente técnico, passa a ter uma importância ainda maior para o seu cliente. E olha só que interessante que fala no parágrafo 3º do artigo 464. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento técnico-científico. Ou seja, o juiz vai receber aquele documento e aí ele vai fazer uma inquirição, um questionamento ao especialista que produziu aquele documento sobre as questões que demandam conhecimento técnico. Complementando esse ponto, vem o parágrafo 4º. Durante a arguição, ou seja, durante a sua colocação, durante o seu depoimento, durante a sua fala, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de som, imagem, a fim de esclarecer o ponto controvertido da causa. Aí, neste caso, tem que ser engenheiro de segurança, porque aqui fala em formação acadêmica específica.
Porém, há controvérsia sobre isso, porque o Código do Processo Civil, o próprio Código do Processo Civil fala que o assistente técnico não precisa ter formação acadêmica, é apenas um profissional de confiança da parte, então isso cai por terra também. Sendo um profissional técnico da área, isso cai por terra. Então, olha só, vou juntar o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. A prova técnica simplificada consistirá apenas no questionamento do especialista pelo juiz sobre o ponto controverso da causa que demande conhecimento científico ou técnico. Durante as suas respostas, suas alegações, o especialista poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão, som e imagem com o fim de esclarecer os pontos convertidos da causa. O juiz pode fazer esse questionamento por WhatsApp. O WhatsApp já é válido como prova pericial, como prova documental dentro do processo. Pode fazer por uma chamada via Zoom, via Teams, via Google Meets, Skype. Pô, hoje em dia tem as possibilidades da tecnologia, são muitas. E o sistema judiciário está se atualizando nessa questão do uso da tecnologia para a produção da prova pericial. Então, olha só que interessante esse artigo 464. Olha só. Vamos fazer uma revisão aí de tudo que a gente viu. Ele diz o seguinte, que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. No caso das questões de insalubridade e periculosidade, a gente consegue tipificar os três formas da produção da prova pericial, né? Exame da documentação e dos depoimentos, vistoria nos locais de trabalho e avaliações, né, técnicas, qualitativas e quantitativas, ok? Parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando a prova não depender de conhecimento técnico específico de especialista. Parágrafo 2º. Quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. E aí entra a prova simplificada. É uma outra prova produzida. Não existe só a prova produzida pelo perito prevista no Código do Processo Civil. E aí a prova simplificada vai ser produzida pelas partes, apresentada antes da audiência de instrução. Desculpa, antes da audiência inicial. Na audiência inicial, o juiz já vai ter avaliado aquilo tudo, e aí ele vai questionar as partes sobre aquelas provas que já existem. Fica muito mais fácil de se chegar a um consenso. Imagina só, o reclamante entrou com uma ação trabalhista. Aí a reclamada apresenta a contestação e já junta um parecer técnico com imagens, com vídeos, com uma série de aspectos que demonstram para o juiz como era o local de trabalho do reclamante. O juiz, na audiência inicial, o papel dele é um papel de mediação também. Então ele vai chegar e falar, doutor, com base nessas provas que tem aqui, faça um acordo. E o próprio advogado, quando vê se tiver provas robustas, para que ele vai pedir a perícia? Se ele corre o risco ainda de ter que pagar a sucumbência. O próprio advogado vai instruir o cliente dele e falar, olha, vamos fazer um acordo aqui. Tem um monte de prova ali que são incontestáveis. Ou o reclamante entra com uma ação trabalhista, faz a ação antecipada de provas, né? O advogado entra com a ação antecipada de provas, o reclamante entra com a ação trabalhista e já com parecer técnico. Ele vai falar para a reclamada, fala qual que é a sua proposta de acordo. Ele já tem as provas do caso. Faz uma proposta boa. Porque se vai para a perícia, provavelmente você vai perder. Fica muito mais fácil de resolver a questão. E isso se aplica também quando o local, a verificação no local é impraticável. Como locais desativados, locais que não existem mais, obras que já foram finalizadas, locais onde é impraticável fazer a verificação. O local foi desconfigurado. Isso acontece. Eu fiz uma perícia uma vez numa fábrica de automóveis e da Volkswagen. E o reclamante tinha trabalhado fazia quase 2 anos no local. Eu estava por uma terceirizada da Volkswagen. Quando nós chegamos para fazer a perícia, a linha de produção
tinha sido totalmente desmontada. Por quê? Porque eles iam produzir um outro veículo no local. Como mudou a produção do veículo, eles precisaram mudar toda a linha de produção. Então a gente chegou lá para ver o local, não tinha nada, estava tudo desmontado, eles estavam começando a montar a linha nova. Para que vai até o local? O perito pegou o depoimento de um, pegou o depoimento do outro, pegou os documentos do processo e fez um laudo pericial. Se o reclamante já apresenta um parecer e a reclamada apresenta um parecer, não precisa desse trabalho todo. E eu não estou diminuindo aqui, gente, só para ficar bem claro, a importância do perito no caso, tá? Não estou diminuindo a importância do perito no caso. Eu só estou falando que às vezes é desnecessário. Às vezes é desnecessário. Mesmo porque, nesse tipo de caso, normalmente o perito faz juízo de valor. Ele define quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. E o papel do perito não é esse, é fazer uma conclusão técnica sobre o caso, se caracteriza-se ou não se caracteriza. Não avaliar se alguém está falando verdades ou mentiras. A prova simplificada que está prevista aqui no parágrafo 2º, 3º e 4º, ela facilita muito essa forma de atuar. E aí aqui no parágrafo 2º fala, de ofício ao requerimento das partes, o juiz, de ofício, ou seja, da sua própria atribuição ou a requerimento das partes do processo, reclamante ou reclamada, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quanto ponto controvertido for de menor complexidade. Então, o juiz pode abrir mão da perícia quando as partes apresentam documentos, informações relevantes sobre o caso. Se as partes apresentam isso logo no processo, logo no início do processo, o juiz pode abrir mão da perícia, apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande conhecimento específico ou técnico, científico ou técnico. Então, o juiz vai analisar aquilo e vai questionar o especialista que fez a produção daquela prova. E isso pode ser feito por WhatsApp, pelo Skype, pelo Teams, pelo Meetings, pelo Zoom, do jeito que quiser. O próprio sistema judiciário já trabalha com plataformas eletrônicas para as audiências telepresenciais. E ele pode fazer a inquirição, o questionamento ao profissional que formulou aquele parecer técnico através dessa plataforma digital que o próprio Tribunal Judicial já tem, O Tribunal Regional já tem esse suporte ao juiz. Então ele pode intimar o especialista que produziu aquela prova para, por exemplo, na audiência de instrução, audiência inicial, ele fazer os questionamentos ao profissional para esclarecer algum ponto ali e conduzir a audiência inicial no sentido de se fazer um acordo ou não. Não foi feito o acordo? Pode seguir para a instrução, e aí as partes vão produzir novas provas. E se o juiz achar necessário, aí sim ele pode solicitar a prova pericial ao perito judicial. É uma forma de simplificar o processo judicial. E o judiciário vem trabalhando muito forte em cima disso. Porque o número de ações trabalhistas é muito grande, facilita demais. E a doutora Ivani Bramante, que é desembargadora do TRT2, ela tem colocações muito sólidas em função neste sentido, colocações muito sólidas nesse sentido. Quem quiser acompanhá-la no Instagram, o Instagram dela, eu vou por aqui, vou escrever aqui. Ela fala isso constantemente. Tá aí o Instagram dela, Ivani C. Bramante. Ela fala constantemente, inclusive ela faz algumas lives e tal, falando sobre essa questão da prova técnica simplificada. Tá? Então, existem outras formas de atuar dentro da justiça trabalhista do que a perícia pura, simples, seca, ali aquele negócio de que o reclamante falou uma coisa, a reclamanda falou outra, então chama o perito para resolver. Existem outras formas de trabalhar dentro do processo judicial trabalhista. E cabe ao assistente técnico assessorar o advogado que é seu parceiro nesse sentido, para que possam tentar simplificar o andamento do processo e conseguir o melhor resultado para o seu cliente. Porque se você apresenta as provas antes, naturalmente você
intimida a parte contrária, seja reclamante ou reclamada. Por quê? Pô, o cara já entrou já com um parecer técnico. Não tá brincando, não. O caso se torna muito mais complexo para a parte contrária, porque já tem uma conclusão técnica sobre o assunto. Ah, mas precisa de medição de ruído. Aí é outra situação, aí precisa da prova pericial mais complexa, né? Agora, se não há necessidade de uma avaliação quantitativa local, ou se o local está desativado, como fala aqui no inciso 3º do parágrafo 1º aqui, parágrafo 1º, inciso 3º, fala, a verificação for impraticável. Se a verificação é impraticável, para que precisa a perícia? A perícia não resolve nada. Por quê? Se as versões das partes forem contrárias, o perito vai escrever a versão de um, vai escrever a versão do outro e pronto. E aí ele forma um juízo de valor dele. E quem deve julgar o caso é o juiz e não o perito. Então, isso pode ser uma forma diferente, né, de você atuar, de você, como assistente técnico, dar um suporte diferenciado que nenhum outro profissional dá ao seu cliente. Porque o que todo mundo pensa em fazer, o que é? Perícia, 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 perícia. E essa forma de atuar, essa assessoria que você pode gerar para o seu cliente, diferente da perícia convencional, isso ninguém faz. E é o papel do assistente técnico. É justamente esse, é dar assessoria para os advogados para conseguir o melhor resultado para o seu cliente no caso. E é justamente isso que eu ensino para os meus alunos no curso Expert em Perícia. E assim, o legal, né, uma das coisas que eu gosto muito da área de perícias é justamente a dinâmica. Tem gente que acha que, não, fazer perícia é a mesma coisa desde 1970. Não, não é. Não é. Que nem esse movimento dessa simplificação, né, do judiciário, é um movimento novo. O Código do Processo Civil, ele é recente, essa última alteração. É de 2015, tem apenas 6 anos. Então muitos realmente ainda desconhecem. E aí existe uma corrente dentro do judiciário muito a favor do uso das tecnologias para simplificar o processo judicial. E se você pode utilizar dessas tecnologias para a produção da prova pericial, por que não? Por que não você antecipar os pareceres técnicos e o juiz fazer na hora da audiência inicial, fazer uma chamada via algum programa de videochamada, Meetings, Zoom, Teams, Skype, sei lá o quê, e questionar os dois especialistas que produziram aqueles pareceres e já resolver a questão ali. Está previsto no Código do Processo Civil. E eu fiquei muito empolgado quando eu vi uma desembargadora, né, do TRT fomentando isso, né? Alguém que está ligada à inovação tecnológica. E se os tribunais regionais estão se estruturando tecnicamente para a produção das provas das audiências por videoconferência, né? Eles chamam das teleaudiências, por que não fazer isso com as perícias também? Por que não fazer isso com os especialistas? Fica a dica para você que atua como assistente técnico, dar esse suporte diferenciado para o seu cliente, e é isso que eu ensino para os meus alunos no Expert em Perícia. Vamos às questões aqui, galera. Quem tiver pergunta, coloca aqui, por favor. Vamos aqui nos comentários que tem aqui, ó. Até desconsiderando a necessidade de quesitos para o perito. Exatamente. Se você não tem a produção da prova pericial pelo perito, você não precisa apresentar quesitos. E os quesitos e a indicação do assistente técnico no processo vem após a audiência inicial, após o deferimento pelo juiz da prova pericial pelo perito. Ou seja, após o juiz determinar que, olha, vai ter prova pericial, então, então vai ter. Então, determina-se a realização da perícia, para isso é nomeado o perito fulano de tal, as partes têm tantos dias para indicar assistente técnico e quesitos. Então, quando você tem essa produção antecipada das provas, você não precisa fazer os quesitos para o perito. O tecnólogo tem formação acadêmica específica. Exatamente, Neito, exatamente. É que o técnico de segurança não tem. Mas o próprio Código do Processo Civil prevê que o assistente técnico não precisa ser um profissional
que tenha formação específica na área. É um profissional de confiança das partes. Então, essa questão, o próprio Código do Processo Civil, ele se contradiz nisso. Então, o assistente técnico, que é técnico de segurança, pode normalmente produzir essa prova antecipada. O reclamante pode usar prova emprestada? Então, pode usar, Nilce, mas a prova emprestada, ela diz respeito a outro processo. Então, normalmente, ela não tem força. Em geral, a prova emprestada ela não tem grande engajamento pelos juízes, porque ela diz respeito a outra realidade, a outro processo, a outra realidade de trabalho, a outra realidade de atuação, de forma de executar suas atividades. Então, em geral, a prova emprestada não tem grande força. Agora, diferente de quando você coloca uma prova específica para aquele caso, com análise de documentos específico daquele caso, tá? Então, prova emprestada geralmente não gera grande engajamento dos juízes, tá? Porque foi feita por um outro caso, de repente com uma outra realidade. Um exemplo disso é assim, questão de ficha de EPI. Eu posso ter duas pessoas que entraram com reclamação trabalhista. Uma estar com a ficha de EPI toda bonitinha e a outra ter extraviado. Ou, vou pegar aqui um outro caso, ou não ter o número do CA anotado. Então, são questões diferentes, entendeu? O reclamante pode pegar a prova emprestada dessa ficha de EPI que não tinha o número de CA anotado adequadamente e mostrar para o juiz, falar, olha, doutor juiz, a ficha de EPI desse caso aqui, a ficha de EPI não estava preenchida, caracteriza para mim também. É isso. Só que a ficha dele está íntegra. Então a prova emprestada não traz grande engajamento dos juízes, tá? Prova emprestada não surge tanto efeito quanto uma prova produzida especificamente para aquele caso. Eu posso oferecer assessoria como assistente técnico para o Marcos, para escritórios de advocacia, e combinar o recebimento somente no final do processo seria uma boa opção para os advogados? Então, Marcos, para os advogados sim, para você como assistente técnico talvez não. Porque você entra na mesma situação do perito, de receber depois de anos. E os seus honorários não vão ser no mesmo valor dos honorários periciais, né? Existem outras formas de você oferecer essa parceria, tá? Eu não indico para os meus alunos ao final do processo. Pelo menos não na integralidade. Uma pequena parte no final pode até ser. Mas o processo pode demorar aí 4, 5, 6, 7 anos. Tá? Então eu não indico isso para os meus alunos no curso. Então, aí vai depender de uma série de fatores para você fazer isso. Uma, você ter um contrato de parceria fixo com esse advogado, porque só vai receber isso depois de muitos anos. Então você tem que ter um contrato de longo prazo de parceria para você poder ter a garantia de que vai receber isso após vários anos, né? E outros, se você tiver fluxo de caixa para isso. Uma das grandes sacadas do assistente técnico é o recebimento a curto prazo dos seus honorários. Propor para o seu cliente de uma pequena parte, receber lá no final do processo. Isso pode ser feito. Caso contrário, precisa entender como é o formato da parceria para ver se isso é viável ou não, tá? Mas para o advogado é uma ótima opção. Silvestre, na tabela de limite de tolerância, o assistente não apresenta valores, então não. Silvestre, hoje a live não é para a gente tratar dessa questão. Entra amanhã no Pergunta pro Vagnão que a gente trata dessa questão, tá bom? Hoje é só Código do Processo Civil, ok? Bom, eu vou fazer o sorteio sobre os comentários de ontem. 6 pessoas compartilharam as suas sacadas lá nos comentários, tá? Hoje vai rolar da mesma forma. Vou tirar uma foto com essa camisa aqui e quero que vocês coloquem as suas sacadas, os seus insights lá nos comentários. Amanhã a gente vai fazer o sorteio novamente, tá? A ideia é que você possa compartilhar, né, os seus aprendizados, os seus insights, as suas sacadas, para que você possa absorver melhor elas, né? Quando a gente compartilha, quando a gente externa,
naturalmente a gente tem uma absorção maior daquilo que a gente aprendeu, tá? Então, 21 horas, espero todos vocês, um beijo grande, fiquem com Deus e vamos juntos porque juntos nós vamos muito mais longe. Um abraço a todos, valeu!